Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Hoje nós estamos estreando um novo quadro chamado Vem Café. Como você pode ver, essa mesa farta aqui, meus convidados, o Márcio Brandão e o pastor Davinci, que já é sócio do canal, né, pastor? Todos os quadros eu chamo ele porque ele foi um guerreiro, né? No primeiro vídeo do canal ele gravou comigo, então sempre que tem os manjares eu chamo ele também, né? Então hoje nós vamos estrear um quadro muito legal, nós vamos estar fazendo uma espécie de fórum aqui, compartilhando a palavra de Deus, compartilhando um tema muito importante que é igreja relevante. Será que a igreja tem sido relevante nos dias atuais? É isso que nós vamos conversar, tomar um café e partilhar com você. Então, vem café! Bom, depois desse café maravilhoso que nós estamos ainda desfrutando aqui, nós queremos falar um pouquinho da fé, queremos falar um pouquinho do tema que a gente vai abordar hoje, que na verdade é sobre igreja relevante. E eu trouxe esses convidados aqui para nós podermos partilhar um pouquinho, partilhar com você também que está nos vendo agora, para a gente poder falar um pouquinho da importância da igreja dentro do que a gente considera o cenário nacional, até internacional, mas a gente quer focar um pouquinho na nossa casa, né? Falar um pouquinho do nosso país, daquilo que a gente entende como igreja relevante. E não sei o que vocês pensam, mas eu particularmente tenho visto uma ascensão, parece que hoje, né, da igreja no âmbito de que ela parece que está estudando, buscando se envolver mais dentro do mercado no sentido geral, né? Então, em várias áreas sociais a igreja já está incluída. A gente vê um movimento estudantil forte hoje de cristãos que são estudantes. A gente também vê um movimento de missão integral, onde as pessoas estão entendendo, né, melhor o que é uma missão integral, que não necessariamente você precisa se separar, né, do mundo e que, na verdade, você precisa estar lá e fazer a diferença. E eu acredito que todo esse cenário tem contribuído para uma igreja mais relevante, embora, obviamente, a gente ainda não está, talvez, no cenário ideal. O que vocês veem, assim, começando pelo pastor Davinci, o que você enxerga nessa questão, pastor, da igreja relevante hoje? Eu penso que a igreja tem um grande desafio de não ser uma igreja conformada. A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com esse mundo. Por outro lado, a igreja precisa ser contextualizada. Então, não devemos nos conformar com esse mundo, no entanto, devemos nos contextualizar. Ou seja, a essência do evangelho, ela não pode ser negociada. Só que a maneira como o evangelho vai ser ministrado precisa ser contextualizado. Nós precisamos fazer sempre uma ponte entre o que a Bíblia ensina, entre a essência e os dias atuais. Afinal de contas, o homem de hoje, ele tem demandas, ele tem situações que há 2, 3 mil anos atrás não tinha. Sim. Muitas coisas se perpetuam, outras coisas, no entanto, são completamente diferentes. Então, penso que uma igreja relevante é uma igreja contextualizada. É uma igreja que não traz uma mensagem utópica, não fica, divagando as coisas, não é uma igreja alienada. E por muito tempo pensou-se em igreja como pessoas alienadas. Pessoas que não conseguem falar sobre política, não conseguem falar sobre sexualidade, não conseguem falar sobre finanças. Então a igreja ela tem que estar antenada. Ela não vai se conformar com a mensagem, não vai se conformar com o que o mundo prega, pelo contrário, ela vai se contextualizar. Então, no primeiro momento, eu penso que uma igreja relevante é uma igreja que faz uma ponte entre a mensagem do evangelho e os desafios, por exemplo, do tempo que a gente vive, né? Que alguns chamam de pós-moderno, essa modernidade fluida com as suas características. Então, a igreja relevante é isso, ela não se conforma, ela não aceita de forma alguma se mundanizar, mas ela aceita como desafio se contextualizar. Ela traz uma mensagem para os dias de hoje. Uma igreja que está sempre antenada, sabe? Ela sabe o que acontece no meio político, sabe o que acontece no meio econômico, as demandas das revoluções, tipo, o que é família hoje, o que é sexualidade, o que se falar sobre mulher, né, no campo do serviço, do sair de casa, o que é empoderamento, hoje se fala muito sobre empoderamento, né, da mulher e tal. Então a igreja ela precisa se contextualizar, ela precisa trazer uma mensagem clara
uma mensagem transformadora para o homem da atualidade. Nada de utopia, nada de ficar alienado, porque eu não creio que uma igreja relevante é esse tipo. Que fica, sabe, não sabe, a pessoa conversa sobre um assunto, o crente fica, o que ele está falando? Ou não posso tocar nesse assunto porque esse assunto é do diabo. Pegando até o gancho que o pastor Wagner falou, essa questão de ficar repartindo a vida. Sim. Né? Tira essa ideia do integral e coloca, aqui é espiritual, isso não é. Isso é crente, isso não é. Ou seja, a nossa vida é integral. Eu sou cristão o tempo todo, eu sou igreja o tempo todo, não é um tempo que eu coloco uma roupa de crente, a capa de crente. Não, é em todo o tempo, o evangelho todo pro homem todo. E tem que ser uma coisa meio prática, né? Sim. Não sei que eu acho que o pastor Davi está falando aqui pra gente. É o evangelho prático, né, Márcio? Ou seja, eu preciso fazer que esse evangelho que eu tô recebendo de Deus possa interferir na minha vida como um todo. Então ele tem que ser prático, ele tem que atender as demandas do meu dia a dia. O evangelho puro e simples, né? Sim. Puro e simples, prático, né? Então, eu estava pensando nesse tema, quando Jesus ele está expondo ali a palavra, né, para as pessoas ali depois, né? Na verdade, no início do Sermão do Monte, quando ele diz que as pessoas elas deveriam ser luz e deveriam ser sal. Né? Eu vejo a igreja relevante, como o pastor Davi falando, contextualizando para os nossos dias, trazendo desde a época do mestre, dizendo, olha, para vocês serem relevantes, vocês precisam brilhar a minha luz, vocês precisam ser sal, vocês precisam fazer a diferença. Eu vejo hoje a igreja, sim, uma igreja atuante, eu vejo sim a igreja hoje ela trabalhando em várias áreas, ela contextualizando em vários sentidos, sim, mas eu também vejo uma igreja perdendo a sua essência, né? Em grande parte da igreja ela perdendo a sua essência, ela perdendo verdadeiramente a sua identidade, né? Aceitando algumas coisas, por exemplo, fugindo do que o pastor Davi falou, que guardando a verdade e mantendo a sua identidade, né? Nós vemos igrejas hoje ajudando no âmbito social, né? Mas eu vejo que a gente precisa entrar mais nisso com o cristianismo verdadeiro, né? Tipo, sendo luz mesmo sem se vender, sem vender os seus ideais mesmo de Cristo, né? Levando assim, com certeza nós vamos ser uma igreja relevante, uma igreja que atua com os drogados, por exemplo, uma igreja que atua nos hospitais. Uma vez uma pessoa me disse que achava que a igreja ela não tinha esse papel, né? Foi até um professor meu uma vez disse que achava que a igreja não tinha esse papel de fazer essa questão da sociedade, que isso era papel do Estado, que não sei o quê. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós não vemos isso. Nós vemos Cristo no meio das pessoas, dos pecadores, dos doentes, né? Ele percebia a necessidade da população e atuava. Quando vinham aquelas multidões até ele, pessoas estavam enfermas, nós vemos Cristo curando aquelas pessoas. Quando ele percebia que as pessoas tinham fome, ele fazia o pão se multiplicar e alimentava aquelas pessoas. Quando ele via as pessoas, enfim, em vários momentos nós vemos o Senhor oferecendo à sociedade, sendo luz, né? Em meio às trevas. E quando ele diz, né, nessa mesma passagem, falando, olha, vocês precisam ser luz e vocês precisam ser sal, para que o Pai seja glorificado através das obras que vocês fazem. Então, a igreja relevante, para ela ser relevante do meu ponto de vista, ela tem realmente que expor às pessoas as boas obras de Cristo, sendo, né, imitadores de Cristo, para que as pessoas possam ver também através, né, das ações do Espírito na vida daquela igreja, a pessoa de Cristo se convertam e tenham acesso ao amor de Deus. Né? A gente percebe que a igreja hoje ela ainda é muito tímida, mas que ela já acordou para algumas coisas que outras religiões, até seitas, né, se despertaram muito anteriormente. Ou seja, você tem seitas hoje no Brasil e no mundo que cresceram muito porque entenderam o que a igreja deveria ter entendido há muitos anos atrás e que conseguiram inserir os seus fiéis dentro de diversas áreas da sociedade. Então a expressividade dessas seitas e religiões se dá ao fato de que elas conseguiram chegar em pontos que nós ainda estamos engatinhando, né? Você pega, por exemplo, o termo político, que está bem em alta ultimamente, né? Acredito que o Brasil está voltando a falar de política e se interessar por política, isso é muito bom. Mas você percebe que hoje falta cristãos inseridos, cristãos verdadeiros. Sim, né? Posicionados, né? Sim, posicionados. Que estejam envolvidos na política de maneira integral, ou seja, que entenda que um campo missionário, eu sempre costumo dizer assim, gente, o maior campo missionário hoje do Brasil é Brasília, é o Planalto, porque nós temos uma necessidade de repor. Se nós estamos vendo uma limpeza que está acontecendo no nosso país em questão de denúncia dos corruptos, né, e o que nós temos visto aí na Lava Jato, enfim,
a gente percebe que não adianta a gente tirar o podre se a gente não tiver alguém para ser recolocado lá. Isso. Sim, verdade. E essas pessoas que deveriam ser recolocadas lá são pessoas que estão posicionadas em Deus. Exato. Né? E que vão levar justiça social e vão levar a mensagem de Cristo através do seu trabalho e do seu serviço. Ou seja, após Saul, aonde está o Davi? Sim. Né? Ou seja, se Saul sai de cena, é necessário que pessoas segundo o coração de Deus, como Davi, se posicionem. Interessante porque Jesus ele faz algo diferente do que a religião fazia. A religião ela pregava o seguinte: se você tocar numa pessoa impura, você se torna impuro. Jesus ele fez o contrário. Então vamos fazer o seguinte: já que o puro, ao tocar no impuro, ele se torna impuro, vamos fazer o quê? Eu, como puro, toco no impuro e agora quem vai mudar não sou eu, é ele. Sim. O que Jesus está nos ensinando? Que a igreja relevante é aquela que toca em áreas onde ninguém quer tocar. Sim, verdade. Ela precisa tocar em áreas que ninguém quer tocar. Por exemplo, essa questão de obras sociais, a igreja ela não pode só fazer obras por si só, porque senão ela vai se tornar um assistencialismo. Sim. Coisa que a igreja ela precisa ir além. Então ela precisa tocar, sim, mas ela precisa gerar transformação de vida. Ela não vai apenas levar uma cesta básica, ela não vai fazer apenas uma ação social. Ela vai levar isso, mas também vai levar transformação de vida. Então uma igreja relevante é uma igreja que consegue mudar o cenário que ela está inserindo. Sabe? Tem igrejas que estão estabelecidas em determinadas localidades e nem parece que tem igreja ali. Né? Porque não faz diferença, não brilha, não causa nenhum tipo de impacto. Peraí, se tem uma igreja localizada em alguma cidade, em determinado bairro, o nível de criminalidade, de adultério, de brigas, de violência precisa diminuir. Ou seja, uma igreja relevante, ela toca e transforma aquilo que é impuro em puro. Isso é o evangelho prático. Não é esse evangelho que fica só no mundo das ideias. Até parece um evangelho meio platônico, né? Naquela coisa ideia e fica divagando e questionando se, como até na época dos pais da igreja, ficar discutindo se anjo tem sexo. Sabe? É um evangelho meio filosófico. Filosófico, sabe? São discussões irrelevantes, gente. Eu, como pastor, eu vejo que há muitas pessoas, até infelizmente líderes e pastores, que perdem tempo com discussões inúteis. Aliás, o conselho apostólico já é esse. Não percam tempo com discussões inúteis de genealogias. Sabe, gente, coisa que não vai mudar nada. Não é uma mensagem relevante, não é um evangelho relevante. O evangelho relevante é o evangelho prático. É o evangelho que me torna um pai melhor, que me torna um marido melhor, que me torna um pastor melhor, uma ovelha melhor, um político melhor, um empregado melhor, um patrão melhor. Ou seja, que eu consiga fazer com que nas minhas relações alguma coisa seja mudada. Pastor, interessante o que você está falando. Vem à minha mente agora a questão de trazermos a igreja relevante para o individual. Isso. Né? Sim. É exatamente o que você está falando. Começa em nós, né? Sim. De forma individual. Eu vejo assim, a igreja como corpo e tendo Cristo como cabeça, eu vejo que ela é realmente o espelho do seu líder. Né? Então, como você disse, realmente hoje existem muitos líderes, muitas pessoas que estão desfocadas em relação a isso, estão perdidas, na verdade, não entenderam qual é o seu papel verdadeiro em Cristo. Muitas vezes tem um pensamento de que, como muitos têm a ideia de que fazer caridade vai salvar alguém. Então, essa é uma mentalidade completamente equivocada e que vai fazer as pessoas a tomarem caminhos, né, e decisões de maneira equivocada. Tipo, eu preciso fazer. Não é o amor de Deus que flui através de mim. Né? Não é Cristo que está em mim e que me faz tocar nas pessoas e fazê-las também serem purificadas, serem transformadas. Mas é um ideal de que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, né, eu não vou ser abençoado, eu não vou ser salvo. Então eu acredito que a igreja relevante, né, tem que começar em nós realmente. Sim. Tipo, que o Espírito venha sobre nós, que Ele nos faça sentir a presença dEle e olhar o próximo, olhar as pessoas, olhar os nossos líderes, olhar os nossos irmãos em Cristo, como Cristo olhava, sentir como Cristo sentia, aí tudo muda. Com certeza as pessoas ao redor, e a igreja em si, aí quando você tem, voltando para a liderança, né, quando você tem uma liderança, e eu estou aqui diante de vocês, não estou falando isso para exaltar vocês, mas hoje eu me sinto, Catarina sabe que é minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, hoje eu me sinto muito bem, num lugar muito abençoado, que tem líderes que têm essa visão. A visão assim, eu vejo em vocês, né, no pastor Igor e em vocês, Cristo.
E isso me motiva também a brilhar a luz de Cristo. E como isso faz uma diferença? Nós olharmos para pessoas, né, cristãos, para líderes que pregam o amor, que vivem o amor. Então você vê uma igreja crescendo, você vê uma igreja multiplicando, você vê uma igreja acontecendo milagres dentro da comunidade, porque os líderes estão comprometidos, isso vai transformando, vai multiplicando entre também os seus liderados, e a igreja cada vez mais vai crescendo, e a sociedade com isso também vai sendo abençoada, como o pastor disse. É uma igreja que é notada, é uma igreja que as pessoas têm um contato com ela. Essa igreja aqui é diferente, tem algo diferente aqui. O que tem diferente aqui? Cristo na sua essência. É interessante, né? Quando a gente analisa a igreja de Atos, que vamos pegar assim, a igreja de Atos seria o nosso ideal de igreja, a gente vê várias marcas naquela igreja, né? É uma igreja pautada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, né, no temor. Nós vemos que era uma igreja que a Bíblia fala que caía na graça do povo. Sim. E o Senhor acrescentava todos os dias, ou dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. A minha pergunta hoje seria: será que nós, como igreja, estamos caindo na graça do povo? Ou estamos caindo na língua do povo? Ou seja, por conta de tantos escândalos, justamente por não viver o que a Bíblia ensina, a igreja hoje brasileira, se a gente pensar em contexto Brasil, a igreja hoje mais tem caído na língua do povo, porque traz escândalos, causa situações desnecessárias, do que cair na graça. O que é cair na graça? É o povo olhar e falar: gente, esse pessoal vive de forma diferente. Sim. Como que esse pessoal se ama? Olha como que esse pessoal se respeita. Então uma igreja relevante é uma igreja que não cai na língua do povo por conta dos seus escândalos, mas é por conta da sua vida, do seu estilo de vida, cai na graça. E o povo fica admirado, fala: eu vejo Cristo em vocês. Verdade. Né? Eu vejo Deus se movendo através de vocês, eu vejo um brilho diferente, essa luz diferente. Que luz é essa? É a luz de Cristo. Né? Alguém disse que o amor é o cartão de identidade do cristão. E de fato, se nós amarmos uns aos outros, Jesus já falou sobre isso. O mundo reconheceria, o mundo saberia dele, saberia do Pai, a partir do momento que nós vivemos e não apenas falamos. Então esse evangelho que apenas fala e não vive, já não dá mais. Uma igreja relevante é uma igreja que precisa sair do mundo das ideias e das palavras e vivenciar. Precisa sair daqui, precisa descer o coração e passar por todo o meu corpo. É o evangelho prático, é o evangelho de caminhar. Por isso Jesus disse que ele é o caminho. Por quê? É caminhar com ele, é andar. Ele não falou assim: tem encontros comigo. Tem encontros com o Senhor? São saudáveis. Mas o cristianismo é a religião do caminho. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, o Senhor está chamando uma igreja para caminhar com ele, para andar a sua vida, expressar a vida de Cristo. Eu vejo que durante algum tempo a igreja ela foi muito mais internalizada, ou seja, as pessoas elas se convertiam e aí formava-se um clube e essas pessoas tinham uma linguagem própria, um jeito próprio de viver, de andar e tudo mais, e acabava se tornando um clube seleto, né, de pessoas, de salvos, e que acabava excluindo, então isso é do mundo, isso é assim, é assado. E ela acabava fazendo com que ela se tornasse exclusivista, internalizada, e ela não atuasse nessas áreas que a gente está falando aqui. Eu acredito que todo esse cenário fez com que a igreja não fosse relevante durante muitos anos em um âmbito social. Então a igreja sempre foi vista como uma organização à parte, um grupo à parte, e até a gente mesmo, né? Tem alguns vídeos que eu vejo de alguns pregadores que sempre dizem isso. Se você parar para ouvir um crente, dificilmente uma pessoa que não é, ela vai entender. Porque a gente tem um linguajar meio próprio, uma maneira de falar, né? E aí, varão? E como que tá a varoa? Nossa, que manto! Enfim, né? O evangeliquez, né? O evangeliquez. A gente tem uma linguagem muito própria. E isso acaba sendo excludente para toda uma sociedade. A gente se exclui e também a gente exclui as pessoas. E eu acredito que quando a gente vê a palavra original, eclesia, a gente vê justamente esse aspecto, chamados para fora. Então eu vejo assim, é uma assembleia, um ajuntamento de pessoas como um quartel-general. Nós vamos ali, aprendemos algo, somos capacitados em algo, mas a prática do que aprendemos no domingo, por exemplo, né, usando o dia que a gente tem maior assistência aos cultos, tem que ser aplicável na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira. Então, ou seja, eu sou chamado para aprender, mas eu sou chamado para aplicar do lado de fora.
E eu acredito que é essa segunda parte que a gente, por muitos anos, negligenciou. Inclusive em Atos, quando o Senhor fala que nós deveríamos ficar em Jerusalém para sermos revestidos de poder, para sermos suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, essa questão de ser testemunha é o quê? Receber o poder para quê? Para testemunhar. O Senhor não dá poder para a igreja dele para ficar fazendo show, para fazer demonstração de poder, não. Deus capacita a igreja para quê? Para ser sua testemunha. Aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ou seja, em todo lugar, em todo tempo, nós precisamos ser testemunhas. Eu só queria fazer uma consideração, é o seguinte: nós temos que tomar sempre cuidado com os extremos. Alguém diz que o diabo ele mora nos extremos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A igreja relevante é uma igreja contextualizada, é uma igreja atuante, tá? Nós, no entanto, não podemos perder a nossa essência. Sim, com certeza. Porque o que eu tenho visto também em muitos movimentos é o quê? Vamos falar uma linguagem bem jovem, vamos fazer uma linguagem assim, mais atual, uma coisa assim. Mas perdeu-se a essência. Sim. Aí hoje também, por outro lado, você não consegue quase identificar o que é um cristão. Em alguns contextos, quem é crente nessa sala? Quem é crente nesse serviço? Quem é cristão, afinal de contas? Então, nós precisamos sim, talvez mudar o nosso linguajar para abranger mais pessoas, para alcançar mais pessoas, ser uma linguagem mais acessível, mas não podemos perder a nossa essência. Mas que seja uma linguagem cristã. Sim. Ou seja, não é lícito que eu negocie meus valores para alcançar as pessoas. Interessante, pastor, que tem pessoas que falam bem assim, né? Não, mas Paulo disse, me fiz de fraco com os fracos para ganhar os fracos, distorcem totalmente o sentido do que ele disse. É uma má interpretação. Uma muleta, para quê? Para chegar lá e errar, e pecar, e viver um evangelho que você não precisa negar a si mesmo. Muitas das vezes é isso. Porque o cara, Cristo, ele quer que eu esteja no meio do povo, ele quer que eu esteja interagindo com a galera, então eu tenho que ser igual a eles, né? Isso então, me lembra muito a mensagem de Jezabel. Né? A falsa profetisa, quando ela começa a atuar no meio da igreja, ela traz uma mensagem tipo assim: não tem problema você se envolver, você participar de algumas coisas, é importante você conhecer seu inimigo, você tá ali inteirado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa mensagem, ela não é bíblica, porque pecado continua sendo pecado. Sim. Uma igreja relevante é uma igreja que leva a mensagem do reino, e o reino de Deus. Eu acho que um exemplo prático disso, né, Márcio, é a questão de Daniel, né, pastor, e de José também, Misael, Azarias e Ananias. A gente vê que mesmo estando dentro de reinos pagãos e dentro de uma cultura que tentava engoli-los, eles permaneciam com a cultura do reino de Deus. Então não foi a cultura local que impregnou neles, mas foi eles que impregnaram a cultura do reino. Tipo assim, existe esse pensamento, até John Locke fala sobre isso, que o homem é fruto do meio. E muitos acreditam que tu fala, não, eu sou fruto mesmo. Aí eu falo, beleza, você pode ser até fruto, mas você não é cativo dele. Sim, e ainda que nós fôssemos fruto do meio, o Daniel é um bom exemplo, José, eles transformaram o meio que eles foram inseridos. Aí você pega um outro homem, exemplo, Sansão, que ao invés de influenciar, foi influenciado, e apesar de ser o homem mais forte, caiu. Por quê? Você pode ter até a força, você pode até ter o poder, mas se você não vive aquilo, ao invés de você transformar o meio, ao invés de você ser relevante, você se torna alvo, você se torna presa. E aí você não faz diferença nenhuma. E o exemplo, a grande diferença, né, pastor, é isso, porque, quer dizer, Sansão vai e se envolve com os filisteus, com as filisteias, né, no caso, e você vê a diferença de Daniel e quando é oferecido o manjar do rei, a mesa do rei, e aí ele pega e fala assim, não quero me contaminar. No coração. Isso aí. É interessante a gente pensar no seguinte, quando o pastor colocou, né, existem os extremos, né, e realmente tem que tomar cuidado com os extremos. O que está em jogo aqui, que nós estamos conversando, é o meu linguajar gospel, vamos pôr assim. Sim. Eu não querer implantar e não querer me comunicar com as pessoas com o meu linguajar gospel, né? Porque uma vez a gente estava fazendo um evangelismo, se não me engano, lá em Aracruz, mais uns jovens da igreja, e nós estávamos passando de casa em casa e oferecendo uma oração, a gente levava um violãozinho, a gente pode cantar um louvor com vocês e orar.
e tinha um grupo de pessoas assim do lado de fora. A casa não tinha muro na frente, ou se tinha era um muro baixo, era aberto, e as pessoas estavam ali tomando cerveja, estavam fazendo churrasquinho e bebendo, né? E aí algumas pessoas falavam assim, não, vamos lá. Aí alguns falaram assim, não vamos lá não, não é ambiente pra gente, eles estão ali bebendo, não sei o quê. E no fim nós decidimos ir. E quando nós chegamos lá, aquilo foi um impacto para eles. Nós não chegamos lá e falando, ei galera, pô, a gente pode sentar com vocês aí, tomar uma cervejinha com vocês, se misturar desse jeito para falar, ou então para falar de Cristo para eles. Mas nós falamos, cara, a gente queria, e usamos sim esse tipo de palavras, nem cara, está um pouco de gíria, de uma maneira não exagerada, mas conversando de uma forma assim, cara, a gente entende vocês, a gente está querendo orar por vocês. E sabe o que eles falaram? Rapaz, é difícil uma igreja ou então um grupo de pessoas pararem. Eles olham pra gente com um olhar de discriminação. Isso aí, já existe esse rótulo do preconceito. Justamente. Então a igreja hoje, grande parte da igreja, por causa disso, que você falou, de se fechar, né? Uma vez também um professor também me disse isso, a gente precisa saber como chegar às pessoas sem esse título de santarrões, de os intocáveis, de aqueles que têm, sabe, um grupo fechado, que infelizmente muitas igrejas hoje se tornaram em clubes sociais, né? Sim. São fechados entre si ali e pronto. E Jesus era o contrário, né? Porque ele era chamado de amigo dos pecadores, Sim. beberrões, né? Por quê? Ele estava onde ninguém estava. Ele andava com essas pessoas que eram a escória da sociedade, que ninguém queria caminhar junto com elas. Então nós precisamos entender que uma igreja relevante é uma igreja que está lá também. Sim. É uma igreja... Aliás, nós devemos ser luz nas trevas. Sim, claro. Não é ser luz no meio da luz e nem ser sal no saleiro. Né? Então nós precisamos entender que é um evangelho tirando esse rótulo do preconceito, sabe? De que a gente não pode tocar. Não, nós devemos tocar, mais uma vez, para gerar vida. Para aqueles que são impuros se tornarem puros. Para aqueles que estão mortos reviverem. E pedindo a mesma sabedoria que Paulo teve em se comportar em todos os ambientes, mantendo a sua identidade. Isso é sabedoria. Sim. É saber se portar, se posicionar em contextos diferentes. Sim. Exato. E acredito que isso traga também para a vida dessas pessoas, como no exemplo que você citou, um impacto muito grande, porque você vai até elas e você se faz ser entendido. Isso. Né? Porque a dificuldade que a gente tem é de se fazer entendível, né? Entendível? Isso. Então eu acredito que nesse sentido a gente precisa fazer com que as pessoas nos entendam para que elas possam receber a palavra e imergir nela. Porque se eu falo de uma forma que as pessoas não me compreendem, como que esse evangelho vai chegar? Vai me desculpar, é como se fosse, desculpe a expressão, mas é como se fosse quando a gente ouve muitas vezes um discurso de um político. É um discurso polido, bonito, mas você fala, o que isso tem a ver comigo? A impressão que eu tenho quando a gente ouve alguns líderes é essa. Tá, que mensagem legal, mas o que isso tem a ver comigo? De que maneira essa mensagem vai me alcançar? Ou seja, a pessoa está ouvindo, mas vai sair dali, não mudou nada. Sim. Não trouxe nenhum tipo de impacto, de transformação na vida, porque é uma mensagem tão utópica, tão alta, tão profunda, mas que não muda, sabe? E a mensagem de Jesus era pura, simples. Era simples. Hoje em dia, muitos querem, parece que reinventar rodas, querem, sabe, as profundezas. Tem gente que não sabe nem engatinhar, quer correr, quer voar. Calma. A igreja precisa levar essa mensagem simples, essa mensagem que transforma, essa mensagem que faz um link entre a minha vida e aquilo que a pessoa está falando. Sim. Então é uma igreja relevante, é uma igreja que consegue alcançar o coração das pessoas. Você vê que Jesus ele fala numa linguagem, ele até usa parábolas, né? Porque ao mesmo tempo que a parábola ela é simples, ela é profunda. É isso. E aí você vê que ele usa um linguajar que era do cotidiano daquele povo. Isso. E isso era tão incrível porque imagina o conhecimento de Jesus a respeito de tudo. Sim. O que Jesus poderia ter falado a respeito das escrituras, da profundeza do grego, do hebraico, do aramaico, o que eram as revelações mais profundas e ocultas, né, que ele conhece e poderia revelar ao homem. E o interessante é que ele pega a linguagem daquele povo e ele transforma aquela linguagem em algo prático. E ele consegue alcançar todo tipo de pessoa. Sim. Ele consegue tanto pegar uma pessoa leiga quanto um doutor da lei. Sim. Ou seja, isso é uma igreja relevante.
É uma igreja que não tem apenas um alvo, ou só uma tribo, um grupo. Não, gente. O evangelho, a igreja relevante é aquela que consegue pegar aquela pessoa, o analfabeto, com todo respeito ao analfabeto, quanto o doutor, o pós-doutor. Ou seja, é uma mensagem que alcança todas as pessoas. E muitas vezes a gente se limita apenas, não, a esse tipo de pessoa, a esse grupo, não. O evangelho, ele alcança todas as pessoas. Ele é prático, ele é relevante para aquelas pessoas que estão vendo. Eu ouvi uma definição que eu acho interessante, né? Que fala que a igreja é o único lugar que socialmente todas as pessoas podem andar juntas, desde um milionário até uma pessoa pobre, ela pode andar junto, pode sentar do mesmo lado, ouvir a mesma palavra, partilhar da mesma mesa, ceiar juntos. Então, a mesa, né? A mesa torna isso, iguais, né? Independente se um é maior, outro é menor. Aliás, até na mesa, as deficiências são cobertas muitas vezes. Então, sentar à mesa é algo relevante também para os nossos dias. Né? A igreja que tem comunhão, uma igreja que partilha, é uma igreja que sai desses relacionamentos superficiais. Igreja relevante é isso. É uma igreja que vive o evangelho na prática. Ou seja, é vida, o compartilhar do pão, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar isso aí. Porque essa proposta, por exemplo, até da comunidade de vida na vida. Uma vez uma pessoa me perguntou bem assim, nos desafiou a andarmos mais no meio da sociedade, como Cristo fazia, né? Porque, e ele ainda disse assim, e no meio da galera lá tinha uma galera mais da alta, a galera que não tinha muito acesso ao povo, vamos pôr assim. Como que vocês querem, né, ser cristãos? Como vocês querem ser uma igreja relevante? Se nem para comprar um pão você sai, você não fala com, sabe, o cara que está lá servindo o pão, você não está às vezes num ambiente, num ônibus, ou você não está fazendo uma caminhada no seu bairro, as pessoas do seu bairro não te conhecem, não veem a sua cara, você está sempre escondido, você vai para a igreja, quando vai já sai, acaba o culto, você já corre, já se esconde. Então, como ser uma igreja relevante? Como eu vou brilhar a luz de Cristo, né? Como as pessoas vão ler Cristo em mim através das obras que Ele mesmo gera através de mim, se eu me escondo, se eu não interajo com as pessoas, né? Muita gente parou, né, Márcio, na comunhão vertical e esqueceu da comunhão horizontal. E as duas coisas caminham juntas. E a palavra fala sobre isso, né? Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, a quem eu não vejo, e não amo meu irmão, a quem está do meu lado, a quem eu vejo. Justamente. Então eu acredito que isso tenha muito a ver com o que você acabou de dizer, né? Ou seja, uma igreja relevante é aquela que transforma a sua comunhão com Deus em algo prático no seu dia a dia. Bom, estamos caminhando para o final. Eu queria ficar aqui o dia inteiro com vocês porque é um assunto bem interessante e eu gosto bastante de falar disso. Com certeza é um assunto que a gente deve falar mais, né? Acho que a gente deve fazer mais isso, né? Se sentar à mesa, com certeza. Partilhar o pão, um pouquinho de café e um pouquinho de fé. Verdade. É o objetivo desse quadro novo, né? Falar um pouco desse contexto de nos assentarmos à mesa, de partilharmos o pão físico, mas partilharmos também o pão espiritual, a fé e o café. Sim. Legal. E eu queria que vocês comentassem, né, o que vocês acreditam que seja a postura da igreja a partir desses próximos anos, como que vocês enxergam que a igreja precisa atuar para que a gente tenha uma igreja mais relevante nesses próximos 10 anos, nessa próxima década. Em que áreas vocês acreditam que... Então, como eu disse, eu acredito que enquanto a igreja, num geral, não entender a sua identidade mesmo, de fato, voltar às raízes mesmo, vai ser um pouco complicado. Eu acredito sim, né, que existem alguns remanescentes, a minha visão atual é essa, existem alguns remanescentes que estão entendendo qual é o objetivo da igreja e estão caminhando de acordo com o Espírito, estão sendo guiados, estão sendo relevantes em suas localidades, sim, mas eu acredito que são pouquíssimas igrejas, justamente porque a maioria da igreja hoje, a grande parte da igreja, se perdeu em meio a tantas coisas que são desnecessários, como o pastor Davi colocou, como você colocou também, na questão de se perderem em meio aos seus próprios pensamentos, a estratégias humanas, se mundarizando muitas das vezes, trazendo coisas do mundo para dentro da igreja para atrair pessoas, ou seja, perderam completamente o foco, o objetivo principal, que é brilhar a luz de Cristo. Então eu acredito que para que nós tenhamos uma igreja relevante daqui para frente, né, nós precisamos orar para que o Senhor desperte, avive a igreja do Senhor mesmo,
que as pessoas caiam em si, que as pessoas leiam Atos dos Apóstolos não como uma historinha, como um gibi, como um conto de fadas, e entendam que ali existiram irmãos que deram início a uma grande obra, né, uma igreja que deveria ser um padrão, um modelo para se continuar. Né? E aí sim eu acredito que nós teremos sim uma igreja voltando à sua essência, voltando ao propósito inicial. Somente assim, eu creio que somente assim nós vamos conseguir chegar nesse objetivo. Eu ouvi uma vez um líder dizendo que enquanto eu existir, ainda haverá Atos dos Apóstolos. Amém. Ou seja, enquanto depender de nós, esse legado dos apóstolos precisa continuar. Então eu penso que uma igreja relevante é uma igreja que se volta para a palavra, é uma igreja que tem como base a palavra do Senhor, sabe, o Evangelho do Reino. É uma igreja que caminha no poder do Espírito Santo, é uma igreja avivada, porque não será uma igreja morna, uma igreja fria que vai transformar esse mundo, mas é uma igreja avivada. Sim. É uma igreja que através do Espírito, melhor dizendo, o Espírito Santo usando a sua igreja, sim, vai mudar o nosso mundo, o contexto que nós vivemos. E é uma igreja santa. Sim. É uma igreja santa. Não é uma igreja mundanizada, uma igreja relevante, é uma igreja santa, que leva essa mensagem de santidade por onde quer que ela vá. Então, quando o Senhor ele olha para a igreja de Sardes, aquela igreja tinha fama de que vive. Mas ele diz que ela estava morta. Sim. Que nós hoje, ao ouvirmos essa reflexão, esse bate-papo, nós possamos analisar a nossa vida. Que tipo de igreja eu tenho sido? Será que eu apenas tenho tido fama de que vive e estou morto? Que nós possamos nos voltar para a palavra e que o Senhor avive de fato a igreja dele, para que nós possamos voltar para a palavra, ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora e uma igreja santa. Amém. E certamente essa igreja militante, essa igreja não tímida, mas uma igreja ousada, é uma igreja que vai conquistar o mundo. Creio que a igreja precisa resgatar uma mentalidade que vem desde o Antigo Testamento, de que o povo de Deus não é um povo que recua, sim, é o povo que avança. Amém. É o povo que caminha, é o povo que triunfa, é o povo que tem essa visão de conquistar territórios, de avançar. Afinal de contas, a terra e a sua plenitude é do Senhor. E Ele nos entregou. A terra não é do diabo. Sim. Não é, o Satanás não é o dono. Nós, como filhos, é nosso por herança. Amém. Então, uma igreja relevante é uma igreja conquistadora, uma igreja militante. É verdade. É a graça da garça, né? Uhum. A garça, ela entra em lugares sujos e ela permanece branca, né? Limpa, alva como a neve. Sim. É a graça de entrarmos em lugares que talvez não seriam apropriados, e que nós entramos e não nos contaminamos, mas nós fizemos a diferença e permanecemos santos. E eu acredito que isso é o grande impacto que essa nação precisa, que o mundo precisa, que nós sejamos incendiários no sentido espiritual, e que nós possamos incendiar as pessoas com esse poder de Deus. E eu vejo que o mundo ele está pedindo, como o texto que Paulo aos Romanos, né? Uhum. É claro que ali está dentro de um contexto escatológico, mas eu vejo isso de uma maneira muito prática. As pessoas querem ver esse evangelho, sim, né? Elas estão cansadas de ouvir falar, elas querem ver esse evangelho. Então eu acredito que está na hora da igreja manifestar esse reino para as nações. O evangelho não apenas para os ouvidos, para os olhos. Sim, com certeza. É verdade. Bom, se você gostou desse quadro, clique no curtir, compartilhe também com outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Queria agradecer, nós estamos batendo mais de 300 inscritos. Eu queria agradecer você que tem nos prestigiado, você que tem enviado feedback para nós, né? O Márcio está na produção aqui do canal também, muitas vezes recebe feedback de vocês. Queria agradecer muito por esse carinho, porque todas as vezes que a gente recebe feedback, isso nos estimula, né, a continuar, a partilhar. Esse quadro que a gente programou aqui é um quadro novo, mas que é justamente para abençoar você, para trazer coisas diferentes. Então, se você gostou, não deixe de compartilhar, de dar um feedback, isso é muito importante para nós. Eu tenho certeza que esse vídeo te abençoou, que esse quadro te abençoou, e eu espero que você compartilhe com mais pessoas para que isso também possa chegar ao coração deles. Vou deixar aqui embaixo na descrição todas as nossas redes sociais,
tá? Então se você quer nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, vai estar nas nossas redes sociais aqui embaixo. Vou deixar também aqui embaixo o link do vídeo do pastor Davi, que já deu uma entrevista, foi a nossa primeira, né? E também tem entrevista com o Márcio Brandão, então se você deseja saber um pouquinho mais da vida deles, você vai conhecer através do vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais. Foi benção. Foi legal. Gostei. Rapaz, interessante. Eu sei que já acabou lá, mas realmente é um assunto muito gostoso de conversar. Essa questão realmente de quando você chega até as pessoas sem nenhum tipo de preconceito, com o amor de Cristo, cara, isso causa um impacto na vida da pessoa. Enorme. A gente estava fazendo esse trabalho lá de casa em casa, lá em Cachoeiro, uma certa vez, e tinha essa questão a gente pensava, os testemunhos de Jeová batem de casa em casa, né, aquela coisa toda, as pessoas têm um certo preconceito, então a gente, no começo do trabalho, falava, esses caras não vão aceitar a gente, não vão receber a gente. Como as pessoas recebiam a gente. Elas estão carentes do amor de Deus, cara. E quando elas veem um amor em você, que não é algo interesseiro, que realmente você está indo em nome do Senhor. Você não está vendendo nada. Justamente, você só quer sentar com elas, ouvi-las e tá ali com elas, só isso. As pessoas a gente saía de lá, de cada vez que a gente subia um morro para bater de casa em casa, a gente voltava com a cadernetinha cheia de agendas de culto. Que a gente oferecia também, se vocês quiserem, a gente pode voltar em certo dia que der para vocês, pra gente fazer um culto. A gente tinha culto pra semana toda. Era uma coisa assim, as pessoas estão realmente sedentas do amor de Deus, e pessoas que se posicionem assim, né, amando. É muito massa esse trabalho, cara.